Trago um abraço do pastor Nivan. Ele teve que ficar ministrando naquela igreja poderosa, assim como essa igreja poderosa. Amém? Eu quero dizer que eu estou muito feliz poder partilhar do conhecimento de Deus, do conhecimento dessa palavra. Essa palavra que mudou minha vida, que tem mudado tantas vidas. E de hoje está sendo canal dessa bênção para a vida de vocês. Amém? O louvor, pode sentar, muito obrigada. E eu quero orar por essa aula. Nós estamos no culto, mas o pastor me deu essa liberdade de ministrar uma aula. E numa aula a gente ensina e numa aula a gente aprende. Amém? E numa aula também a gente retém desse conhecimento. Esse conhecimento passa a ser vida dentro de nós. E quando nós praticamos essa palavra, vem toda a transformação na nossa vida. Você quer ter a sua vida transformada? Você quer ter a sua vida transformada? Você quer ter a sua vida transformada? Amém? Então fica atento à palavra. Não apenas essa palavra que eu vou estar ministrando hoje, mas também tudo aquilo que o pastor Josinaldo, Fabiana ou quem ele direcionar como ministro para subir nesse altar. O que esse ministro ministrar aqui, fique atento a esse conhecimento. Pratique essa palavra, que sua vida vai florescer a cada amanhecer. Amém? Podemos orar por esse tempo? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque você se faz presente nesse lugar. Você conhece, Senhor, cada filho, cada filha que está aqui. Você conhece cada intenção do coração, cada desejo, cada vontade. E você sabe principalmente, Pai, o que nós precisamos aprender da Tua palavra nessa noite. Porque, Senhor, nós precisamos estar mais fortalecidos diante de tantas pressões do mundo, diante de tantas adversidades, diante de tantos conceitos, Pai. Não queremos viver os conceitos do mundo, mas queremos viver os conceitos da Tua palavra. Queremos viver os princípios da Tua palavra. Então, doce Espírito Santo, você é livre nesse lugar. Se mova como te apraz. Eu me coloco à Tua disposição nessa noite, Senhor, para que você faça aquilo que precisa ser feito nas nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço por esse tempo, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre a família do teu tipo, Senhor. A família cristã. Amém? Você está pronto? Deixa eu dizer algo para você. Existem muitos conceitos. Existem muitas definições. Eu estou com a unção de Nivan aqui, suando. Existem muitas definições que o mundo tem colocado a respeito de família. E eu creio que você tem acompanhado sobre isso. A literatura, a mídia, os recursos tecnológicos têm apresentado a família de uma maneira diferente daquela que Deus instituiu na sua palavra. Amém, amados? O mundo tem criado conceitos diferentes do que está escrito na palavra. O mundo tem trazido para nós, que conhecemos essa palavra ou que estamos conhecendo essa palavra, definições acerca de família que não é da forma que Deus tem colocado em sua palavra. E sabe, amados, como um bom conhecedor ou estudante da palavra de Deus, nós não devemos andar como o mundo anda. Nós não devemos pensar como o mundo pensa, mas o nosso pensamento, o nosso entendimento tem que estar alinhado com a palavra. Amém? Tem homens nesse lugar? Diga assim, eu sou homem. Tem mulheres nesse lugar? Diga, eu sou mulher. Amados, nada contra. Existe a liberdade de expressão. Existe o livre-arbítrio dado por Deus. Amém? Deus nos deu livre-arbítrio. Isso aí. Sabe, essa liberdade. E Ele fez isso com um propósito. Ele não queria que eu e você fôssemos obrigados a adorá-lo. Ele nos deixou livres para adorar. Para crer na sua palavra. Então, ser livre, ter o pensamento livre, pensar como quer. Se comportar como quer, ter atitudes como quer, falar o que quer, essa liberdade Deus deixou. Mas como bons cristãos, nós não queremos essa liberdade do mundo. Nós queremos a liberdade da palavra. E o Rema é uma escola que ela ensina a verdade. Ela ensina a palavra. E essa matéria tem um nome propício.
família cristã. Que significa dizer assim, família do tipo de Cristo. A família que nós vamos aprender no Rema não é a família que os meios de comunicação estão colocando, não é a família que vem nos livros infantis de crianças de 4 anos. Eu sou professora, eu tenho conhecimento desses livros, eu tenho esses livros em casa, porque eu faço esses estudos. Então, a família que nós estudamos no Rema não é essa família dessa forma, mas é a família tradicional. Por que nós estudamos a família tradicional? Porque nós estudamos a Bíblia. Amém, amados? Você não vai ver outro livro diferente, a não ser que sejam livros que homens e mulheres se inspiraram nessa palavra para trazer mais entendimento e revelação. Mas quando nós falamos do contexto de família, família cristã é como está aqui na palavra. Você acredita na palavra? Você acredita que tudo aqui, tudo que está escrito é a verdade? Que o que Deus colocou aqui foi para mim e para você termos uma vida alinhada, termos uma vida direcionada pelos princípios dele. Amém, amados? E sabe, hoje à tarde eu estudando, meditando, e como eu me alegrei pela igreja do Senhor poder abrir as portas e falar sobre a família de Cristo, a família cristã. Muitos têm medo, têm receio de falar sobre isso, mas nós não podemos ter receio de falar sobre o que a palavra diz. Os meus valores e os meus pensamentos estão alinhados com essa palavra. E o que você vai aprender está na palavra. Amém? E o que você aprender é para que você tenha segurança de quem você é em Cristo. De como você foi gerado, de como você foi formado e daquilo que Deus quer através da sua vida e também para fazer na sua vida. Amém? Você está pronto? Você entende que família é um projeto de Deus? Amados, foi Deus que idealizou a família. A família foi uma ideia de Deus. Você já viu Deus ter uma ideia ruim? Nunca. Tudo que Deus faz, tudo que Deus projetou, tudo que Deus instituiu, foi bom. Foi muito bom até quando ele criou o homem. Que tudo veio bom, foi bom, foi bom. Mas quando ele criou o homem, a humanidade, ele olhou e disse assim, é muito bom. Era melhor ainda do que todas as coisas que ele tinha criado. Tudo aquilo que tem no universo foi Deus que criou pelo poder da palavra. Nós vemos isso, está escrito em Gênesis 1. No primeiro capítulo do livro, é um capítulo de declarações. Onde você vê Deus e você lê e você tem esse entendimento. Deus declarando a sua criação. Ele declarou e aconteceu. E nessa declaração está eu e você. Amém? E no capítulo 2 de Gênesis, você vê Deus explicando como ele fez isso. No 3, você já vai ver a queda do homem, o pecado. Mas sabe, amados, esse Deus é muito lindo. E ele nos criou de uma forma muito própria. Ele nos criou de uma forma muito, muito delicada, sabe? E nós precisamos ter convicção disso. Nós precisamos ter entendimento de como era essa família de Cristo. Essa família cristã. Nós precisamos ter firmeza disso. Ter as nossas ideias fundamentadas na palavra. E se nós formos questionar, ei, por que você pensa desse jeito? Por que você fala sobre isso? Por que você fala assim? Você está falando de forma muito antiga, de forma muito tradicional. Por que você pensa assim? E você vai responder, porque eu penso como Cristo pensa. Os meus valores são os valores da palavra. Você não vai ofender ninguém, você não vai maltratar ninguém, até porque a palavra de Deus nos ensina a amar. Amém? E nós vamos amar, mas a palavra nós vamos ministrar. Amém? Nós vamos trazer essa ideia e essa revelação. Deixa eu ver aqui o que está escrito. Está lá na apostila que você vai fazer o Rema, essa escola poderosa, que transforma vidas. E eu sei que você vai decidir. Tem pessoas aqui que já estão decididas em fazer o Rema. Mas tem pessoas que vão decidir hoje, porque você precisa conhecer mais essa palavra. Pastor Josinaldo e Fabiana são ministros excelentes, têm ensinado muito para você, mas o Rema não substitui o culto. Existe o culto e existe o Rema. Amém? E nós precisamos dos dois. Nós precisamos do ensino ministrado no púlpito,
nos dias de culto, nos momentos de oração, mas nós precisamos também do ensino da palavra. E hoje, no mundo que nós vivemos, nós precisamos mais ainda. Porque cada coisa que você lê, que você sabe, que você estuda, você fica cheio de ideias, cheio de questões, de dúvidas às vezes. Por isso que nós precisamos aprender a verdade. E essa palavra é necessária para as nossas vidas, amém? Deixa eu te mostrar aqui, a família ela foi idealizada, foi pensada, foi ideia de Deus, ela foi instituída por Deus no princípio de tudo. Quando a gente vem no início da Bíblia, lá em Gênesis, nós vemos como a família foi instituída. Olha que importância Deus deu para essa formação. Mas o pecado, com aquela história toda do pecado lá que você já sabe, ele chegou e distorceu a criação de Deus. Então, tudo isso que você vê de forma distorcida tem a ver com esse fato, esse evento. Mas, amados, para mim, para você que conhece a Cristo, que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, nós temos esse entendimento que quando Jesus veio, ele veio para resolver tudo isso. Ele veio para resgatar tudo que tinha sido desmantelado, digamos assim. Ele veio para consertar tudo aquilo que estava desajustado. E nós temos esse entendimento e precisamos ter mais ainda. A família foi Deus que criou, foi Deus que instituiu. O pecado veio e bagunçou tudo isso. Mas Jesus, ele veio e organizou tudo isso de volta. E que posição nós estamos? De ter esse entendimento que Jesus, ele veio para resgatar aquilo que o diabo havia perdido ou tomado. Amém? Nós precisamos ter entendimento dessa palavra. E o que é que nós vivemos nessa matéria, Jocélia? Nós vivemos e entendemos esse princípio. O princípio original. O plano original de Deus. Que eu vou lhe mostrar bem direitinho aqui nesse tempo que o pastor Josinaldo me deu, no nome de Jesus. Vá para a sua Bíblia aí, bem rapidinho. Romanos 12, verso 2. E Deus começa a nos falar aqui. Eu amo essa matéria. Eu amo falar sobre famílias e amo ouvir os testemunhos dos alunos. E amo que essa matéria ela faz na vida de homens e de mulheres. Nós tivemos uma aluna, há 2 anos atrás, que ela decidiu fazer a escola e o marido não vinha para a igreja. Ele nem sequer vinha para a igreja. E ele dizia assim, que essa escola é invenção de pastor, para pastor ganhar dinheiro. Era isso que ele dizia do Rema. E essa mulher foi perseverante, ela fez o 1º ano do Rema. No 2º ano do Rema, ela pagou essa matéria Família Cristã. E Deus tratou com essa mulher de maneira muito específica. E essa mulher, muito obediente a essa palavra, ela começou a praticar. Ela começou a mudar atitudes dela em relação à sua posição de mulher dentro do lar. E quando passou a matéria, um tempo depois, um pouco tempo depois, ela marcou um gabinete que queria conversar comigo e com o Nivan, e nós fomos à igreja. E para nossa surpresa, quando nós chegamos lá, o marido dela estava também. E na hora eu disse, meu Deus, o que é que esse homem vai dizer? O que é que ele vai cobrar agora? O que é que ele vai perguntar dessa vez? Que ele não entrava nem na igreja praticamente. E quando nós começamos a conversar com aquele casal, ele olhou para a gente e disse assim, pastor, eu vou querer fazer essa escola. E aí Nivan disse, por quê? Disse, porque essa mulher pagou uma matéria que mudou a vida dela dentro de casa. E se essa escola trouxe o ensino que está mudando a vida dela, vai mudar a minha também. Então eu quero fazer essa escola. Então esse homem ele faz a escola, vai para o 2º ano do Rema e dá testemunhos do que o Rema fez. Amém? Então essa palavra é a verdade e é real. Quando nós subimos aqui, quando o pastor Josinaldo sobe aqui para falar dessa escola, quando o pastor Leonildo e Sheila um dia subiram aqui para falar, eu lembro que a Milka já fazia essa escola, foi o meu monitor, né? E falava dessa escola e a gente ficava impactado. E na época nós não medimos esforços para sair daqui e ir para Patos, porque nós tínhamos um desejo de conhecer mais a Deus. Nós tínhamos um desejo de conhecer mais essa palavra. E essa semana o pastor Josinaldo me pediu umas fotos
E eu fui ver as fotos e eu não sabia se eu ria, se eu chorava, né? Porque tinha pessoas lá que estavam firmes no seu chamado, tinha pessoas que retrocederam, tinha pessoas que não estavam mais no nosso meio fisicamente. Mas sabe, amados, a gente colocou lá, foi uma escola que nos tornou apto para o nosso chamado e continua nos impactando. E aquilo que nós vivemos há alguns anos atrás é o que hoje nós estamos passando para você também. Então, pega essa visão. Amém? Você está lá em Romanos 12. 12:2 diz assim, deixa eu ir para essa versão aqui, que é a nova versão transformadora. Diz o seguinte, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Mas eu acho isso tão lindo, porque faz tanto tempo que essa Bíblia foi escrita. Mas Deus sabia exatamente que hoje, em Livramento, nós estaríamos aprendendo sobre família cristã. E colocou justamente esse texto para hoje. Já sai ler para os outros dias também. Mas se hoje nós estamos aprendendo sobre família, essa palavra é para hoje. Amém? Aí ele diz assim, olha, não imite os comportamentos e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que você experimente a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E eu começo assim, existe uma vontade boa, agradável e perfeita de Deus para as nossas vidas. Existe uma vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Ele quer que a gente viva bem, viva em paz, viva em tranquilidade, viva desfrutando de tudo. É a perfeita vontade de Deus. Então, existe essa vontade perfeita. Deus, ele quer o nosso bem. E aí ele vem nos dando instruções dessa palavra, em Romanos 12:2. Ele diz, olha, não pense como o mundo está pensando. Não imite o comportamento do mundo. Pense diferente. Mude essa forma de pensar pela palavra de Deus. Amém, amados? Olha que coisa tremenda. Existem pensamentos que vêm na nossa cabeça. Existem influências que vêm na nossa cabeça. Hoje vamos falar dessas tecnologias. Nós temos Instagram, Facebook, YouTube, isso daí tudo. E as informações são veiculadas de maneira muito rápida. Antes demorava a chegar as notícias nos lugares, era por cartas. E às vezes uma notícia demorava. Depois veio toda essa tecnologia, essa evolução, e hoje é em tempo real. Você tem a notícia em tempo real. Então as informações chegam muito rápido. Naquele tempo Deus já sabia. E ele disse, olha, tenha cuidado com isso. Com essas informações que chegam rápido. Ou que chegam dessa forma. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Ouvindo a palavra. Estudando a palavra. Conhecendo o que Deus escreveu para você. Amém? Então existe essa perfeita vontade de Deus. Ela está escrita no livro. Ela está escrita na Bíblia. Por isso que nós precisamos estudar. Por isso que os cultos são maravilhosos. Nós desfrutamos da unção coletiva. Milagres acontecem. Mas é um tempo pouco. Porque nós precisamos mergulhar mais nesse conhecimento. E a escola favorece isso. Ele diz assim, olha, mude essa sua forma de pensar. Não pense como as pessoas estão pensando. E mas são tantas informações que se você não tiver segurança da palavra de Deus, você começa a pensar igual. Você começa a pensar da mesma forma. Você começa a compartilhar. Você começa a curtir. Cuidado com as curtidas. Cuidado para você não estar curtindo coisas que Deus não aprova. Nós só podemos compartilhar, curtir e compartilhar o que é aprovado por Deus. Porque um dia nós decidimos não viver como o mundo, mas decidimos viver como Cristo. E para isso tem um modelo, para isso tem um padrão, para isso tem um princípio. E quando a gente vive isso, a gente desfruta de tudo que é bom. Amém? Estamos falando de família. No Salmo 127, se você quiser ir lá, verso 1 e 2, bem no início diz assim, tem alguns versículos que eu já anotei aqui por conta do tempo. E eu vou passar de forma mais rápida.
diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso está dizendo o quê, Jacélia? Que nós precisamos buscar a Deus para Ele nos ajudar a edificar a nossa casa. Deixa eu te dar o significado de edificar. Edificar significa construir. Se o Senhor, se Deus não estiver envolvido na construção da nossa família, tem muita coisa perdida, se não tudo perdido. Amém? O que também significa edificar, erguer uma construção. Significa também reparar consertos que precisam ser feitos. Significa também planejar. Ou então reconstruir, que requer tempo e habilidade. Então, para a construção da nossa família, para os reparos que precisam serem feitos quando tem algo desgastado no casamento, para uma reconstrução, os casamentos às vezes ficam desgastados, os relacionamentos ficam desgastados, e às vezes as pessoas são propensas a uma separação. Mas sabe, amados, em tudo isso, Deus tem que estar envolvido. Nessa construção, Deus tem que estar envolvido no namoro, Deus tem que estar envolvido no noivado, Deus tem que estar envolvido no casamento, Deus tem que estar envolvido na criação dos filhos. Amados, no mundo de hoje, se nós não buscarmos instruções para educar os nossos filhos mediante a palavra, nós não vamos saber criá-los. Então é em Deus que nós buscamos. E aqui no Salmo diz, olha, se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver envolvido, nós vamos trabalhar em vão. E não vamos ter produtividade. Não vamos ter sucesso se não envolvermos Deus na nossa vida, na nossa família. Amém? Vá para Gênesis, deixa eu te mostrar aqui o propósito original. Houve um propósito dessa criação. Foi Deus que criou a família. Foi Deus que criou homem e mulher. Gênesis capítulo 1, verso 26. Diz assim. Chegaram lá? E eu vou ler com você até o verso 30. E aí você marca. Eu sei que para muitos, até que já fizeram rema, é revisão disso daqui, é ter mais convicção dessa palavra. E no verso 26 do capítulo 1 diz assim: também disse Deus. Ele vinha criando todas as coisas. E ele vinha criando com a voz. Né? Haja. E havia, acontecia, surgia. Mas sabe, mas quando chegou na hora de criar a humanidade, Deus ele tinha o poder de dizer assim: haja homem, haja mulher. Não tinha. Ele não tinha esse poder. Mas Deus, ele decidiu se envolver com essa criação. E ele disse, façamos. Ele não disse haja. Ele disse, espera aí. Aqui eu tenho que criar. Eu fico imaginando. Aqui eu tenho que criar de uma forma diferente. Eu não vou só declarar. Eu vou me envolver na criação do homem. Porque eu vou criar de uma forma diferente. Eu vou criar para um domínio. Eu vou criar como uma forma própria. E assim Deus fez. Ele diz assim, façamos o homem, e não foi de qualquer forma, foi a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós somos semelhantes ao Deus vivo. Amados, é por isso que o diabo tem tanta raiva de mim e de você. Porque tudo que ele queria ser, nós somos. Ele queria ser mais. Ele queria ser além. Sabe? Mas Deus disse, não é você. É além, os meus filhos. Amém? E nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Do mesmo jeito. A humanidade foi criada para ter o mesmo caráter de Deus. E caráter de Deus é outra matéria poderosa que você faz no rema. Caráter de Deus. Imagina aí, caráter de Deus, Jocélia. Caráter de Deus. Coisas fantásticas tem nessa matéria. Conforme a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio. Olha o que foi que Deus fez. Criou a humanidade e deu a mim e a você o domínio. O domínio, que era tudo o que o diabo queria. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, no versículo 27, pois o homem
a sua imagem e a sua semelhança. Homem e mulher os criou. Deus estava falando aqui de humanidade. Amados, e você vê aqui a questão de gênero. Homem e mulher. A Bíblia, ela só traça esses dois gêneros. Se você for olhar toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, você não vai ver outro. Você só vai ver homem e mulher. E é por isso que quando nós pregamos sobre família, nós pregamos sobre família do contexto bíblico, que envolve um homem e uma mulher. E Deus deu o comando para esse homem e mulher. Ele disse assim, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E aí deu domínio. E aí você segue lendo, eu vou pular essa parte por conta do tempo. Mas no verso 30, lá no finalzinho, diz assim, e assim se fez. Então Deus criou a humanidade. Quando você vai mais para frente um pouquinho, no capítulo 2, que ele vai dizer como ele formou. Eu disse para você que no capítulo 1 Deus declarou, mas no capítulo 2 ele vem explicando como foi essa criação. No verso 7 diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, que é o Espírito. E o homem passou a ser alma vivente. Foi a forma como ele fez. Então Deus se envolveu na criação desse homem. E colocou dentro desse homem o sopro de vida. O Espírito do Deus vivo, todo-poderoso, passou a habitar dentro de nós. E nós passamos a ser o homem como corpo, alma e espírito. Tem matérias do Rema que você entende isso bem direitinho. A definição, divisão e tudo mais. E olha só o que aconteceu no verso 15. Você vai seguindo aí. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E você já vê alguns pontos aqui dessas atribuições para a figura masculina do homem. Se nós formos pegar o versículo anterior, nós vamos ver que uma das atribuições é o domínio. Nós vamos ver que outra atribuição do mundo, do homem, na verdade, é proteger. E uma outra atribuição do homem é prover. Então, o homem ele traz essas três características ou responsabilidade. De dominar, de prover e de proteger. A mulher, por sua vez, tem outras responsabilidades. Porque Deus é muito lindo. Deus estabeleceu papéis, e papéis diferentes. Deus estabeleceu papel para o homem, responsabilidade para o homem, atribuições para o homem. E ele estabeleceu papéis, responsabilidades e atribuições para a mulher. Então, o que tem acontecido muito no mundo atual é uma inversão de papéis. É uma troca de papéis. É uma mistura de papéis. Jocélio, o que é isso? É homem fazendo papel de mulher e mulher fazendo atribuições de homem. Até mesmo dentro das nossas casas. Não tem como explicar tudo isso por conta do tempo, mas você fazendo essa matéria, você entende isso bem direitinho. E você entende também que muitos casamentos fracassam porque esses papéis estão misturados. E aí o homem não suporta o papel da mulher e a mulher não suporta o peso do papel do homem. Até porque Deus fez de forma muito específica. Você concorda que homem e mulher são diferentes? Eu gosto muito desse exemplo. O homem, ele vê as coisas de forma geral, de forma ampla. A visão dele é uma visão ampla. A visão da mulher é uma visão detalhista. O homem fez a mulher de maneira muito criteriosa para ser detalhista. O homem vai para a cozinha, tem que encontrar alguma coisa dentro da geladeira, ele abre a porta da geladeira, olha de cima para baixo, fecha e diz, não está aqui não. E a mulher diz, a margarina está aí. Não está, que eu já disse, eu já olhei. E a mulher simplesmente sai, eu vou lhe mostrar que a margarina está lá. E sai de olho fechado. É a margarina? E estava onde que eu não vi? Estava bem na frente. Mas Deus fez dessa forma. Amém? Tem coisas muito específicas
que como mulheres nós precisamos entender os nossos maridos, como eles funcionam. E o marido precisa entender como a mulher funciona, porque senão tem conflitos no casamento. E quando a gente entende esse funcionamento, o funcionamento dá bem certinho. É paz e tranquilidade e amor dentro de casa. Amém? Então, caminhando aqui, nós vamos ver no versículo 18 a formação da mulher. Vemos como Deus criou o homem e vamos ver agora como Deus criou a mulher. Jocélia, por que você estuda tudo isso ou ensina tudo isso na matéria família cristã? Para você entender esse princípio original. Para você entender o plano original de Deus. E aí você entende lá na frente, quando você está aprendendo todos os pontos dessa matéria, você começa a ver ou entender o porquê de tantas coisas erradas que têm acontecido nas famílias, ou dentro de casa, dentro do lar. Você consegue entender justamente isso. E aí, no verso 18, eu amo essa parte. Diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. O homem lá, já estava botando o nome nos animais tudinho, cheio de poder, cheio de domínio. Mas sabe, amado, chegou um dia que Deus olhou para ele, eu fico imaginando o desmantelo que ele viu. Né? Aquele homem com barba mal feita, aquela coisa assim, porque um homem sozinho, Deus nos acuda. Então ele olhou, eu fico imaginando Deus olhando, Jesus, Espírito Santo, tem que acontecer alguma coisa para salvar esse homem, porque esse homem sozinho aqui, nesse meio de mundo, mesmo que tivesse todas as coisas, vai estar um desmantelo. E é tão provável que ele disse assim, disse Deus, não é bom que o homem esteja só. E ele diz assim, far-lhe-ei, vou fazer uma auxiliadora. E aí você já sabe desse contexto, né? Como essa mulher foi criada, foi a primeira cirurgia plástica que aconteceu, porque Adão, e a anestesia também, Adão dormiu um sono e tirou uma costela e fez essa mulher. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção aqui, mulheres, que o homem ele foi criado com esse domínio, com essa provisão, com essa proteção. E a mulher, ela foi criada para ser ajudadora, auxiliadora do marido. E esse nome, quando você vai estudar idônea, significa capaz, significa uma mulher capaz, significa uma mulher especializada, significa uma mulher que quando precisa de resolver alguma coisa, tem alguma coisa para ser feito, essa mulher, ela sabe desenrolar aquilo dali. Porque o nosso papel não foi para dominar o homem. Nós fomos criadas para sermos colunas. Amém, mulheres? E como colunas, nós temos um papel primordial. Tem muitas mulheres querendo inverter esse papel. Não sou eu que mando da minha casa. Tem mulheres até que financeiramente ganham mais do que o marido e acham que por conta disso pode se sobressair nessa liderança. E não é assim que funciona. Porque nós temos um papel específico dentro do nosso lar. Tem mulheres casadas nesse lugar. Amém, amados? Então, nós estamos debaixo de uma liderança. Aqui é o homem. E a mulher é a coluna. Tem muitas mulheres que dizem assim, de jeito nenhum que eu não vou estar nessa posição. Antes de conhecer essa palavra, eu era uma dessas mulheres que não queria estar nessa posição. Mas sabe, amados, quando eu comecei a entender os princípios dessa palavra, e Nivan também começou a entender os princípios dessa palavra, nós fomos praticar exatamente aquilo que Deus tinha determinado. E as coisas começaram a se ajustar, ou melhorar esse ajustamento dentro do nosso lar. Então não é porque você está nessa posição de coluna que você é menos, ou que o seu marido pode lhe pisar. Você está nessa coluna porque foi assim que você foi gerado. Assim que você foi criada. E é muito simples de você perceber. Um prédio que a coluna cai, tem a tendência a cair. O prédio, isso aqui só está em pé, assim, porque existem colunas de sustentação. E aí você entende exatamente o papel de cobertura do líder da... E eu sei que a sua vida será transformada, se você permitir. Porque você pode olhar para mim e dizer assim, mas fulano, Jocélia, que é daqui, foi da sua turma. E por quê? Por quê? Deixou a palavra. Não olhem para pessoas que deixaram a palavra.
Porque a Bíblia diz que Deus não se alegra dos que retrocedem. Mas olhe para o seu pastor e a esposa dele. Estão firmados nessa palavra. Que vive o ensino do rema e ensina para você o que eles aprenderam. Amém, amados? Amém. Feche, baixe suas cabeças, eu quero orar por vocês. Acho que eu passei do tempo. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essa aula, muito obrigado por essas instruções divinas. Eu declaro no nome de Jesus, Pai, essa palavra como semente num solo fértil dessas tuas ovelhas, Pai. Eu declaro que eles não vão esquecer aquilo que eles ouviram hoje de Ti, Pai, através da minha vida. E eu declaro, Pai, que esses ensinos vão ser rema dentro deles. Que eles vão ser ajustados e alinhados cada vez mais. E eles vão crescer em Ti para desfrutar da perfeita vontade que você tem para cada um em particular. Eu te louvo e te agradeço por cada pessoa que ouviu a Tua palavra, Pai. E abençoo-os no nome de Jesus. Amém. Amém. Vou chamar para... E eu sei que a sua vida será transformada se você permitir. Porque você pode olhar para mim e dizer assim, mas fulano, Jocélia, que é daqui, foi da sua turma. E por quê? Por quê? Deixou a palavra. Não olhem para pessoas que deixaram a palavra. Porque a Bíblia diz que Deus não se alegra dos que retrocedem. Mas olhe para o seu pastor e a esposa dele. Estão firmados nessa palavra. Que vive o ensino do rema e ensina para você o que eles aprenderam. Amém, amados? Amém. Feche, baixe suas cabeças, eu quero orar por vocês. Acho que eu passei do tempo. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essa aula, muito obrigado por essas instruções divinas. Eu declaro no nome de Jesus, Pai, essa palavra como semente num solo fértil dessas tuas ovelhas, Pai. Eu declaro que eles não vão esquecer aquilo que eles ouviram hoje de Ti, Pai, através da minha vida. E eu declaro, Pai, que esses ensinos vão ser rema dentro deles. Que eles vão ser ajustados e alinhados cada vez mais. E eles vão crescer em Ti para desfrutar da perfeita vontade que você tem para cada um em particular. Eu te louvo e te agradeço por cada pessoa que ouviu a Tua palavra, Pai. E abençoo-os no nome de Jesus. Amém. Amém. Vou chamar